Estamos aqui para falar do Poupa Tempo de Limeira. Uma novidade à população: o Poupa Tempo será reaberto no dia 5 de outubro. Uma medida necessária, tendo-se em vista que estamos fazendo uma mudança física do local do nosso posto. O posto que funcionava no Shopping Nações está indo agora para o Shopping Limeira. Essa medida vem de encontro ao anúncio do nosso governador João Dória da integração dos serviços. Poupa Tempo e Detran estarão juntos e visando a melhor comodidade ao nosso cidadão, uma maior segurança, uma melhor localização com facilidade de transportes. Após uma análise técnica aqui da Prodesp e dos nossos funcionários do Poupa Tempo, decidimos que o novo posto será no Limeira Shopping. Importante também anunciar que desde o início da pandemia, o Poupa Tempo não parou. Mesmo estando fechado fisicamente, nós fizemos um grande trabalho no Poupa Tempo Digital, que é o nosso aplicativo, que o cidadão consegue fazer do conforto da sua casa uma série de serviços. Não basta o cidadão baixar nosso aplicativo ou entrar no nosso portal, o poupatempo.sp.gov.br. Para vocês terem uma ideia, serviços como licenciamento, renovação de CNH, segunda via, você faz tudo de forma digital. Nem precisará fazer o agendamento quando o posto for reaberto, pois esses serviços agora são única e exclusivamente digitais para melhor atendê-los. Então, o posto Poupa Tempo retomará suas atividades no dia 5 de outubro, com todas as medidas sanitárias, toda a segurança. Então, nós vamos fazer a medição de temperatura, tapetes sanitizantes, higienização com álcool, o distanciamento dentro do posto. E o mais importante, só conseguirá fazer agendamento daqueles serviços que são única e exclusivamente presenciais, como, por exemplo, o RG. Mas lembre-se, o RG é um documento que ele é por prazo indeterminado, ou seja, ele não tem validade. Você pode ter um RG de 50, 40, 30 anos, mas caso precise de um novo RG, basta fazer o agendamento nos canais dos postos Poupa Tempo e será atendido com o mesmo padrão de excelência que é marca do nosso programa. Convidamos você para que entre no nosso aplicativo, entre no nosso portal, conheça os mais de 80 serviços que estão disponíveis. E caso o seu serviço seja presencial, no dia 5 de outubro, estaremos aí para atendê-los com o mesmo sorriso, o mesmo carinho que é marca do nosso programa. Reforçando então que a reabertura então foi adiada aqui em Limeira, por essas razões que o Murilo Macedo, diretor do Prodesp, acabou de nos explicar. E também a Prefeitura de Limeira emitiu uma nota ontem, esclarecendo que foi surpreendida com essa decisão do governo do estado, que de acordo com ela foi unilateral, a Prefeitura não foi consultada aí sobre a mudança da sede do Poupa Tempo para o Limeira Shopping, E a Prefeitura reforça que não foi consultada e não houve tratativas com o governo municipal sobre essa mudança, que foi decidida pelo governo estadual, sem qualquer participação da administração. E a Prefeitura também criticou, disse que foi comunicada apenas por ofício e que essa mudança foi intempestiva. Então, só para lembrar, aqui na região estão abertos os postos de Americana, de Araras e Piracicaba. Tem mais uma leva de cidades aí que os postos vão reabrir, mas nenhuma delas na nossa região por enquanto. Então, a gente está monitorando outros municípios que forem reabrir, a gente vai avisando aqui. Também nos nossos informes, Limeira tem alguns pré-candidatos a prefeito e vice. Então a gente vai citar alguns aqui, dos quais nós aqui da Magnífica recebemos o comunicado via imprensa. A gente sabe que tem outros que estão rolando aí as convenções, mas dos candidatos que nós recebemos o aviso via imprensa, pelo nosso e-mail, tem o Euclides de Carvalho, pelo PTB, de Carvalho Joias, e o vice dele é o Enaldo Barri, que é coronel da Polícia Militar. Temos também o Wilson Cerqueira pelo PT, com a vice Cláudia Volpato, também do PT. Doutora Mayra Costa, do Cidadania, também com o vice Ítalo Ponzo, do mesmo partido. E o atual prefeito Mário Botion, do PSD, que anunciou ontem a vice Érica Tanque, do PL. E aqui na região, dos que nós recebemos por enquanto, a Dinan Ortolano, do MDB, permanece com a vice Fátima Selim, também do PT. Então, por enquanto, os comunicados que nós recebemos via imprensa dos candidatos até então.
E temos também, hoje já começam aí inscrições do Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego, certo, Marcos? Isso aí, o Ceprosom em Limeira recebe a partir de hoje as inscrições do Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego, conhecido como Frente de Trabalho do Governo Estadual. O atendimento é das 8h30 da manhã às 11h30 da manhã, né? E da 1 às 4 da tarde, hoje e amanhã. Na sexta-feira, dia 18, das 8h30 da manhã às 11h30 da manhã no NISP, Núcleo de Inclusão Socioprodutiva, que fica no Ceprosom, na Avenida Campinas 115, Cidade Jardim. Ao todo serão disponibilizadas 20 vagas. Se selecionado pelo governo estadual, o bolsista realizará as atividades como limpeza, conservação e manutenção nos prédios do Ceprosom e poderá permanecer no programa por até 9 meses, com jornada de atividades de 6 horas diárias. Em um dia da semana, o bolsista realizará um curso de qualificação profissional. O participante recebe mensalmente uma bolsa auxílio no valor de R$ 330 e vale transporte. Para concorrer é preciso ter idade mínima de 17 anos, estar desempregado há no mínimo 1 ano, não receber outro tipo de benefício, com exceção do Bolsa Família, e ser residente há pelo menos 2 anos no estado de São Paulo. É necessário apresentar cópias originais do... apresentar os documentos originais do RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. É obrigatório o uso de máscara e o distanciamento de 1,5 m entre os interessados no momento da inscrição. Fica aí a oportunidade, as inscrições a partir de hoje até terça-feira, então, no Ceprosom. E também um alerta para o pessoal que tem fibromialgia, né? A Secretaria de Saúde de Limeira está emitindo a carteirinha de atendimento preferencial. A exemplo dos idosos e dos deficientes, quem tem fibromialgia também pode solicitar a carteirinha pelo endereço eletrônico preferencial.fibromialgia@limeira.sp.gov.br. A Prefeitura emitiu esse comunicado na sexta, mas como não houve atendimento na segunda, então a partir de hoje esse pedido pode ser feito. E devem ser anexados documentos de identidade, o laudo médico que comprova o diagnóstico, comprovante de residência, uma foto 3x4 e um telefone para contato. Esse laudo tem que ser emitido dentro do prazo de 1 ano por um reumatologista. A solicitação por e-mail para evitar a aglomeração devido à questão da pandemia. E quem tiver dúvidas deve ligar no 3404-9671. Já sobre a reabertura de campos de futebol públicos do município e também centros comunitários e espaços de lazer dos bairros, a Prefeitura de Limeira informou que segue determinação do decreto do governo do estado que proíbe a sua abertura até o momento. Os centros comunitários também seguem determinação do decreto do governo do estado que ainda não os liberou para a prática esportiva ou aglomerações. Há alguns espaços que permanecem abertos por conta de atendimento social com agendamento prévio. Sobre os locais que ainda não foram liberados, mas estão sendo usados, a Prefeitura informa que as pessoas devem evitar as aglomerações e, para isso, trabalha com a orientação sobre as medidas de prevenção contra o coronavírus nesses espaços. Porém, há pessoas que insistem em ocupar esses espaços, mesmo com as orientações. O trabalho dos fiscais, num primeiro momento, é orientá-las a cumprirem as medidas necessárias para evitar a contaminação da Covid-19, como manter o distanciamento de 1,5 m nas filas, o uso de máscaras, álcool 70, além da lavagem das mãos com água e sabão. A Prefeitura ainda esclarece que, quando há algum tipo de invasão em centros comunitários e ou piscinas e campos de futebol, no caso de arrombamentos de portões e alambrados, a GCM é acionada e toma as devidas providências. Lembrando que esses espaços permanecem fechados para a prática esportiva ou aglomerações e qualquer tipo de invasão torna-se vandalismo e falta de consciência. Pois é, esse é um posicionamento da Prefeitura respondendo o questionamento que eu fiz mais cedo, né, durante o Jornal da Manhã. O pessoal perguntou sobre os campos de futebol aqui no município, se vão reabrir ou não, já que os de society aí estão abertos, estão funcionando. Então essa foi a resposta da Prefeitura. E eu perguntei sobre os locais nos bairros, né, de lazer nos bairros, como no Jardim do Lago, que só que eu não sei se entenderam a minha colocação, porque tem os portões fechados, porém uma parte da área, né, ali do Jardim do Lago está sem grade, sem nada. Então as pessoas têm acesso ali, mesmo que os portões estejam fechados, né? Então eu não sei se aquilo foi retirado mesmo ou se foi vandalismo. O fato é que numa parte bem grande ali do parque não tem essa grade, né? Então o pessoal está usando, né? Então essa questão, eu perguntei se de fato vai ter alguma coisa ali, o pessoal orientando. Então essa foi a resposta da Prefeitura.
E o pessoal pode participar pelo 992005515, mandando perguntas sobre previdência. Já começamos a receber, tem um áudio aqui de 1 minuto. O pessoal que for enviar, tenta ser bem sucinto na pergunta ou no áudio, não mandando áudios muito extensos para a gente conseguir dar conta das dúvidas. Então vamos conversar com a doutora Fernanda Miniti. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Daísa. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Magnífica. É um grande prazer estar juntos com vocês novamente. Muito obrigada, o prazer é nosso de recebê-la novamente também. Bom, vamos começar pelos fatos mais recentes aí, né? A abertura do INSS, só que não, né? A Fernanda já ajudou a gente com um áudiozinho nessa semana, explicando toda essa questão, mas só para a gente retomar, que o pessoal às vezes continua em dúvida, o que está acontecendo aqui no estado de São Paulo em relação à reabertura do INSS? Tá, então vamos lá. A reabertura do INSS estava prevista para segunda-feira agora, porém o sindicato entrou com uma ação e conseguiu no Tribunal Federal da Terceira Região, para o estado de São Paulo, a suspensão dessa reabertura. Ou seja, o estado de São Paulo não retorna a abertura nesse momento. Por quê? Alegaram que não haviam condições, equipamentos de proteção individual, enfim, os equipamentos necessários para o combate à Covid e toda a estruturação e logística dessa retomada para o atendimento dos segurados. O INSS informa que vai recorrer dessa decisão, dessa tutela de urgência, em que foram suspensos a retomada presencial ao INSS. E como que fica a relação das pessoas que o INSS havia convocado um atendimento nesse período? Essas pessoas têm que desconsiderar essa convocação, por hora está suspenso por conta da decisão liminar do Tribunal de São Paulo, do TRF3. E fazer esse reagendamento através do 135, ligar no 135 ou de forma digital no canal do meu INSS. Resumindo, Estado de São Paulo, o INSS não volta a abrir nesse momento, as agências continuam fechadas e os atendimentos são pelo telefone e de forma virtual. Certo, e o pessoal sempre quer saber de prazo, né, Fernanda? Só que nesse caso, como está na mão da justiça, é difícil saber quanto tempo vai levar essa situação toda, né? Isso, nesse momento não se tem um prazo, por conta exatamente do que foi colocado. Como é uma decisão judicial, o INSS recorre e aí vai para o juiz para verificar esse desenrolar, se vai manter a suspensão ou não, ou se vai reabrir. O que eu posso dizer é que nós precisamos aguardar e ir acompanhando as notícias para verificar qual foi a solução final sobre isso. Certo, só lembrando que essa questão da liminar teve a ver também com a questão dos funcionários, né? E eu vi hoje uma polêmica aí que alguns médicos, né, que são responsáveis aí pelas perícias, também estão meio inseguros em relação à volta, e tem toda a questão dos locais estarem ou não preparados para esse retorno, né? O que se pode dizer dessa polêmica aí? Isso talvez atrase um pouco mais o atendimento quando vier a ser retomado aqui no estado, né? Sendo que nos outros estados já foi retomado, mas já tem esse entrave aí também. E está havendo uma polêmica entre os argumentos dos peritos do INSS, que estão postulando, pedindo por melhores condições de trabalho, alegando que não tem ventilação na sala, condições para realizar infraestrutura para realizar a retomada. Mas essas reivindicações deles já são reivindicações antes até mesmo da pandemia, que as agências precisam ser melhoradas. Então, os peritos estão nesse entrave, não querendo voltar às atividades. E, de outro lado, isso é um ensejo à reivindicação dos médicos peritos. Não querem voltar por não terem boas condições de trabalho e segurança para eles e para as outras pessoas. Já o INSS alega que o que não foi aprovado para a retomada do trabalho não tem a ver, tem apenas a ver com o protocolo da Covid.
Ou seja, e não essas outras reivindicações. Aí estão em trave entre o que se pensa e o que estão querendo os peritos e o INSS. O INSS diz que são apenas o cumprimento do protocolo em relação à Covid. Porém, os peritos não querem retomar porque eles alegam que, além da Covid, também não há como se desmembrar a infraestrutura interna e também a Covid. E aí eles não estão se indispondo a fazer essa retomada presencial para atendimento de perícia. E o que, na verdade, acaba trazendo um prejuízo para o segurado, que é ele que, no final, vai pagar a conta, já que tem uma briga entre o posicionamento do INSS em dar melhores condições de trabalho, tanto em relação à infraestrutura, quanto em relação à pandemia, à Covid, e o perito não se sentir seguro, não querer voltar à atividade. Nesse debate, quem acaba ficando para trás e tendo uma demora, um prejuízo no seu atendimento é o próprio segurado, o beneficiário. Pois é, sempre sobra para o elo mais fraco, né? Enquanto isso, a fila só vai aumentando e só vai piorando para quem está precisando do serviço também, né, Fernanda? Uma boa colocação, porque como ultimamente só vem sendo virtual ou pelo 135, congestionou muito essa forma de comunicação. Um atendimento no 135, às vezes demorava 10, 15 minutos. Hoje em dia, tem vezes que está demorando 40 minutos um atendimento, ou tem dias que as linhas estão ocupadas, e não há outra forma, por exemplo, no estado de São Paulo, já que estão suspensos. É só atendimento internet, digital, meu INSS ou 135, não tem como fugir disso. E aí, formam-se mais filas e os atendimentos acabam sendo mais demorados. Pois é, então, assim, 15 minutos já era muita coisa, né? 40 é inviável, né? O pessoal acha que a gente tem todo esse tempo do mundo também, é bem complicado, né? Agora, 12h20, o pessoal que quiser mandar perguntas pelo 992005515, né? A gente pede para ser bem sucinto aí no áudio ou na questão. Já temos algumas participações, Marcos? Temos sim. Antes, só uma perguntinha aqui da Cleia, ela quer saber se o PROCON está aberto, né? Sim, PROCON e PAT voltaram a atender presencialmente. Eu só não tenho o horário certinho, mas geralmente era das 9 às 2 das 9 às 4 da tarde. Sim. Mas eles voltaram a atender presencialmente, sim. Esse áudio é dúvida? Sim, é dúvida, só deixa eu achar tem que colocar no... Isso. Pra Fernanda conseguir ouvir. Tem que achar, tem que botar no celular para... Boa tarde. Vou colocar do comecinho aqui. Boa tarde. Boa tarde. Opa. Eu queria que vocês pudessem me orientar, por favor. É que eu sou aposentada por validez e fizeram empréstimo no meu nome esse mês, sem eu assinar, sem eu nada, e já depositaram o dinheiro na minha conta. Entendeu? Eu não fiz por telefone, não fui lá assinar também, e eu estou aqui desesperado, porque eu não sei o que fazer. Queria uma opinião de vocês, que vocês pudessem me orientar, por favor, que eu só descobri porque meu marido foi depositar um dinheiro lá para me pagar um boleto, e ele tirou o extrato e veio. O dinheiro está lá na minha conta, e foi da Daicred e da Coval que fizeram esse empréstimo no meu nome. E eu não pedi esse empréstimo. Eu preciso, por favor, da orientação de vocês, o que eu tenho que fazer. Me deram um número de telefone para me ligar, só que o meu telefone não faz esse tipo de ligação. E eu estou aqui precisando de uma orientação, por favor. Nossa, acho que a primeira coisa é registrar um boletim de ocorrência, né? Mas esse tipo de caso é muito corriqueiro, Fernanda? Bem grave, né? Isso, só que esse tipo de ação, o que ela está falando, reivindicação, não é específico ao INSS, a direito previdenciário, e sim a fazer empréstimos em nome de outras pessoas. A orientação seria ela procurar um advogado na parte civil que vai entender sobre esse assunto, ou se, de fato, juntar essas provas de que ela não teve essa autorização, ir até o banco, enfim, verificar que ela não concedeu esse aval sobre isso, porém conversar com um advogado específico dessa área que atua com empréstimos.
aqui no caso, INSS ou qualquer outro que seja, empréstimos de banco, para fazer a reversão disso. Ela pode ir também até o juizado de pequenas causas, primeiro para ver se ela tem prova de que ela não fez isso. Como ela poderia providenciar? Através da instituição que diz que ela fez o empréstimo, se apresenta algum documento ou ela juntar os extratos que está sendo descontado o empréstimo e como que foi feito isso, se existe algum documento que comprove que ela tem alguma assinatura, que ela fez isso ou não, junto ao órgão que está fazendo esse empréstimo, fazer o boletim de ocorrência e levar isso até um advogado ou até o juizado especial. O juizado especial que não, na primeira instância, o juizado de pequenas causas, não precisa de advogado. Ela pode solicitar isso por conta própria, o cancelamento disso, uma possível indenização, sem nenhum custo de honorários advocatícios, vamos dizer assim. Certo, é Maria Terezinha, ouvinte, né? Então, olha, a primeira coisa, faça o boletim de ocorrência. Ela falou que teve dificuldades aí até para ligar para esse número. Seria interessante que alguém da família pudesse te auxiliar nesse momento para buscar essas providências, porque vai ser, ao que parece, vai ser um pouquinho burocrático, porque vai ter que fazer essa comprovação, ou o banco vai ter que fazer a contraprova de quem autorizou esse empréstimo e tudo mais, para conseguir ir atrás desse ressarcimento aí, porque as parcelas vão começar a vir. Então, primeira coisa, faz o boletim de ocorrência, né? Pede ajuda, orientação de alguém, né? Como a Fernanda falou, procurar o juizado especial. Só que eu não sei nem como que está o funcionamento deles nesse momento. Mas buscar aí ajuda nesse sentido. Primeira coisa, boletim, porque daí já atesta lá que é algo que não foi autorizado. Outra coisa que me veio à mente, embora isso não tenha a ver com o INSS, mas a título de prova, se a pessoa autoriza, se for via telefone, tem uma gravação disso. Então, pede a gravação, o protocolo da gravação, que tem a voz dela autorizando. Se não foi via telefone, se existe uma cópia desse documento com que ela assinou, se não foram nenhuma dessas hipóteses, então, foi de forma automática, qual o contrato em que ela assina, quando ela faz, em que permite ao banco ou ao órgão fazer empréstimos de forma automática. Acredito que não tenha, que não exista isso, mas são algumas formas de contraprovas e provas que ela pode tentar montando um quebra-cabeça para comprovar que ela não fez esse empréstimo. E uma outra coisa importante é verificar se de fato isso é verdadeiro, porque ela diz que não consegue nem falar com o local, com o telefone. O que eu estou querendo dizer? Se esse empréstimo está realmente sendo descontado da conta dela, ou se é uma fraude, se alguém está dizendo que está sendo descontado ou não, se ela verificou exatamente nos extratos da conta dela, se está havendo esse desconto. E não, porque pode ser que às vezes ela receba uma carta, uma mala direta de alguém, um e-mail ou uma informação, isso nem seja verdadeiro, seja algum tipo de fraude, sendo que ela própria diz que está com dificuldade de falar no telefone. Então, primeiro verificar se é real, está sendo feito estão sendo descontados. Se estiverem sendo descontados, então solicite a cópia da prova em que ela autoriza. Se telefone, a gravação do telefone, se for via escrita, a cópia do termo em que ela tem assinatura. Depois, um outro passo, leva isso, conversa com o advogado dessa área, ou vai até o juizado sozinha, sem advogado, e pede o cancelamento disso e uma possível indenização. Certo, e fica um alerta geral aqui, todos os idosos, né, as pessoas que estão nos ouvindo, que têm pais ou parentes idosos, fica muito alerta. A gente costumava ver muito esse golpe de ligar, né, a pessoa vai lá e busca o cartão, a questão de fraude, nunca ninguém vai pedir o cartão, né? Então isso é golpe, né? O pessoal ficar bem atento aí em relação a esses golpes, porque o aposentado acaba sendo muito visado para esses tipos de delitos e acaba levando um prejuízo grande aí, né? Agora, 12h27, temos mais participações.
Temos sim, temos aqui um áudio da Neuza, tá mandando aqui pra gente, vamos ver. Boa tarde, eu queria saber se os campos de futebol society pode estar jogando sem aglomeração. Sem aglomeração? Pois é, Neuza, o que a gente questiona a prefeitura é se os campos públicos vão abrir, né? Porque os particulares estão funcionando, né? Pelo que a gente sabe, que é da nota que a gente falou mais cedo aqui da prefeitura respondendo sobre os campos, né? Vamos lá então. Só antes, a Maria Terezinha, ela mandou aqui pra gente um outro áudio, vamos ouvir. Tá, doutor, eu agradeço. Não é que eu tive dificuldade de ligar nesse telefone, que é o meu telefone aqui, o meu celular, não faz ligação para 0300. Eu não tenho crédito para ligar nesse 0300. Entendeu? É isso que eu não pude falar lá. E o dinheiro está lá na minha conta, meu marido olhou no extrato, olhou no celular, no aplicativo, está falando que os 2 empréstimos vai ser começado descontado, parece que em dezembro. E o dinheiro está lá na minha conta, só que eu não mexi nesse dinheiro, porque eu não fiz nem via telefone, que nem saí da minha casa por nada, doutora, por nada. Tá, desculpa, que eu estou muito abalada, por causa que eu perdi meu pai. Puxa vida. Mas olha, é bem estranho ser um número 0300, porque esses números 0300, eles são de uma cobrança diferenciada. Bancos, geralmente, oferecem ou 0800 ou 4004, 3003, alguma coisa assim. Então, a gente orienta que ela peça ajuda para algum familiar, né, para ela conseguir ir atrás aí dessa questão. E temos mais participações? Temos sim, vamos lá então com mais um áudio aqui da Gessilda. Boa tarde, Magnífica. Houve isso no banco do meu marido. Por causa dessa pandemia, o banco está oferecendo um empréstimo. Aceita quem quer. Veio no estado do meu marido 96 mil de empréstimo. Só que aí meu marido foi lá, aí o banco propôs esse empréstimo com juros baixos, se meu marido queria ou não. Meu marido disse que não queria nenhum empréstimo. E pronto, ficou resolvido. Então, ficar de olho aí, né, com tudo oferecendo. E é engraçado porque quando eles ligam pra gente oferecendo, pergunta, posso aprovar então na sua conta? Tal? Então tem que ficar muito ligado com isso, que às vezes levam na conversa. Já aconteceu comigo, pelo menos de cartão, essas coisas. Não pode aprovar, né? Não dá pra o que for recebendo assim ir aceitando. Então, falta aí por parte dos bancos também um pouco, né, de consideração aí com o cliente, né, querendo enfiar a todo custo aí esses empréstimos. Temos e mesmo não sendo da minha área, se isso acontecer, basta apenas levar que está sendo descontado, que não foi autorizado e pedir para que cesse isso e uma indenização judicial. Sim, é mais um trabalho. Por danos morais. Boa tarde, Daísa. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Marcos. Boa Tudo tarde. bem? Então, com meu irmão aconteceu a mesma coisa. Caiu na conta dele um empréstimo que ele não fez, só que ele não mexeu no dinheiro, o dinheiro está lá no banco. E já foram no INSS, os meus sobrinhos dizem que já bloqueou os empréstimos pelo INSS e ninguém vai conseguir fazer mais empréstimo, a não ser que ele autorize. E eu queria saber, Fernanda, se tem mesmo como o INSS está bloqueado o nome dele. E ele já foi no banco também, o banco disse que ele tem que ir na agência do BGM, será? É um banco assim. E ele também está com esse mesmo problema. Fizeram empréstimo no nome dele sem ele saber. Mas não é tanto com a questão da previdência aí, né? Não, vai no mesmo caso das outras pessoas, que de empréstimo indevido, a pessoa sem autorização pedir uma indenização comprovando que isso não foi feito e para acessar a cobrança dos empréstimos. Independente de se o empréstimo é feito via INSS, via outro banco, não tem a ver com a área previdenciária, e sim a ver com o fato do empréstimo indevido. É coisa do banco, né? Então a gente pede para o pessoal focar mais nas dúvidas aí sobre o INSS. Agora já é 12h32, a gente vai para o intervalo rapidinho. E o pessoal que está mandando dúvidas, tenta ser mais sucinto aí. Estou vendo um áudio de quase 2 minutos. Então, para o pessoal tentar resumir a questão, para a gente conseguir dar conta de todos aqui. Então, daqui a pouquinho a gente volta, agora 12h32. Não saia daí. Painel Magnífica volta já.
Você já ouviu falar que alguém com depressão está na cama chorando? Saiba que é apenas uma das formas de sua manifestação. A pessoa com depressão pode continuar comparecendo ao trabalho e se reunindo com familiares e amigos. É preciso sempre estar atento a outras alterações no comportamento, como irritação, desânimo, comportamento eufórico ou falas de desamparo e desistência. Setembro Amarelo. Campanha de prevenção ao suicídio. Apoio Magnífica FM. Apoio Cultural. Nós, da Papelaria Pica-Pau, estamos atendendo dentro da loja das 10 às 18 horas, com todo o cuidado e carinho de sempre. Faça uma visita e conheça todas as variedades de produtos. Das 8 às 10, atendimento exclusivo em drive-thru ou retirada. Papelaria Pica-Pau. Atendimento via WhatsApp 989-260152. Se necessário, enviaremos fotos e todas as informações. Papelaria Pica-Pau, Avenida Eduardo Peixoto, 676, Limeira. De segunda a sexta, à 13h, Toca Brasil. O melhor da música MPB, aqui na 103,5. Olá, ouvinte! Nesse período de isolamento social, tá difícil a gente largar o celular, não é mesmo? Afinal, é com ele que estamos vendendo nossos produtos, comprando insumos, recebendo informações e mantendo contato com as pessoas que estão do lado de fora da nossa porteira. Por isso, fique atento à higienização diária do seu aparelho celular, que começa pela limpeza frequente de suas mãos, com água e sabão ou com álcool em gel a 70%. Retire a capa do celular e desligue o aparelho. Umedeça um pano macio e sem fiapos com um pouco de álcool em gel. Passe suavemente o pano umedecido em toda a superfície do aparelho e depois higienize a capa do celular. Importante, hein? Essa higienização é somente para a parte externa do aparelho. Todos nos sentimos inseguros neste momento. Com quem trabalha nas eleições não seria diferente. A Justiça Eleitoral tem a maior consideração por você, mesário voluntário. Vai oferecer toda a segurança para que você exerça essa função importantíssima para a nossa democracia. Seja um mesário voluntário. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, entre no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado e veja como fazer sua inscrição. Você receberá tudo o que a lei prevê: alimentação, folgas, treinamento online, equipamento de proteção e materiais para esterilização. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Estamos de volta com o painel Magnífica de hoje, conversando com Fernanda Miniti, tirando dúvidas sobre Previdência. O pessoal mandou alguns áudios aqui contando causos, né? Alguns quase 2 minutos, 1 minuto e 46. Então, mas só lembrando, né, que ela está respondendo as dúvidas relativas ao INSS e aposentadoria. Então, a questão dos golpes já entra em outra esfera que tem que ser vista aí com o banco, o pessoal fazer boletim de ocorrência e tudo mais. Antes da gente voltar aqui para as questões, rapidinho temos a atualização do coronavírus aqui em Limeira. São 30 novos casos confirmados nas últimas 24 horas, Limeira totalizando 9.578 casos positivos e restam ainda 3.065 casos suspeitos. Em relação à ocupação de leitos, né, na URC é de 61% com 25 internados. A ocupação total, né, de leitos, a da UTI são 25 internados com 61% de ocupação e dos leitos clínicos são 48 ocupados com 54%. Em todo o município, a ocupação é de 57,7% com 86 internados na UTI. E nos leitos clínicos, 225 internações, ocupação de 68,2%. A taxa de ocupação geral é de 64,9% hoje. Então, aí os números do coronavírus em Limeira. Temos participações pelo Facebook, alguém está perguntando? Podemos ver aqui sim, vamos ver então.
Temos o José perguntando aqui sobre a prefeitura, né? Se está funcionando ou não. Tá aberta a prefeitura. Depende de qual serviço, né? Verdade. Não é para nenhum estar parado, né? É para estar funcionando, mas depende do serviço. Pode ser que tenha oscilação aí no horário, mas é para estar funcionando. Isso aí. Tem uma pergunta aqui relacionada a banco, INSS. A Zumira quer saber assim, ó. É normal o banco ligar dizendo que o juro do INSS baixou e temos parcelas a ser descontadas, mas o valor da parcela é aumentado? Isso aí acho que tem a ver com o financiamento, que os aposentados acabam sendo alvo aí, né? Porque eles falam de redução de juros, mas aí você já tem algum empréstimo, aí vira aquela bola de neve, né, Fernanda? Tem que ficar Isso, é o mesmo caso de financiamento, parcelamento, com o banco, só que no caso específico ela fez um financiamento ou algo a ser descontado, debitado do INSS. Aí ela tem que verificar com o banco que está fazendo essas propostas para elas, o juro, se compensa, se não compensa, é uma relação contratual. Sim, essas questões, gente, é para quem já é aposentado, já recebe e acaba sendo visado aí por esses bancos. As dúvidas que a gente vai responder é em relação a quem precisa entrar com pedido de aposentadoria ou precisa fazer alguma perícia, alguma coisa assim, para a gente estar esclarecendo. Agora, o que envolve pessoal que já está aposentado e tem essa questão do empréstimo, aí já é outra esfera, só para a gente focar um pouquinho as perguntas, para a gente conseguir fazer render o tempo aqui. Agora, 12h39. Boa tarde, Thaisa. Você pergunta para a doutora, eu tenho 52 anos e tenho 30 anos de contribuição. Se tem chance de eu aposentar ainda esse ano, se eu tenho que dar entrada, porque eu não dei ainda. Tá bom? Aguardo a resposta. Obrigada. A dúvida, então, da ouvinte, qual é o nome dela? É a Rosemary. Rosemary. Vamos lá. No caso dela, se ela completou já os 30 anos de tempo de contribuição antes da data de 13 de novembro de 2019, do ano passado, ela tem o chamado direito adquirido. E pode, sim, solicitar a aposentadoria já agora. Caso ela não tenha completado, falta muito pouco tempo. Se ela completou os 30 anos, por exemplo, esse ano, e não antes de 13 de novembro de 2019, qual regra ela se encaixaria? Ela se encaixaria no pedágio de 50%. Como funciona isso para o caso dela, na hipótese de ela não ter ainda os 30 anos lá em novembro de 2019? Vamos imaginar que faltasse para ela um ano até essa data que eu falei. Desse um ano, a regra que nós estamos falando é o pedágio de 50%. Paga-se metade do tempo que falta, ou seja, nesse exemplo que eu estou inventando, seriam 6 meses, e aí no caso dela, ela se aposentaria com 30 anos e 6 meses. O que eu posso dizer do que ela falou é o seguinte: se ela preencheu os requisitos antes da reforma, ela já pode dar entrada, não precisa de mais tempo adicional nenhum. Se ela não preencheu, ela vai cair na regra do pedágio de 50%, que é pagar a quantidade de meses a mais a partir dos 30 anos, o tempo a mais que faltava para ela completar até a data de 13 de novembro, metade do tempo que faltava. Então, o exemplo que eu inventei, se faltava um ano, ela pagaria 6 meses. Se faltavam 6 meses, por exemplo, para ela completar os 30 anos em novembro de 2019, aí ela pagaria mais 3 meses. De toda forma, ela vai se aposentar ou pelo direito adquirido ou na regra pedágio de 50% e vai pagar um pouquinho a mais do pedágio que faltar para ela completar. Mas a aposentadoria dela, aparentemente, é uma aposentadoria em que ela já tem ou está próxima de obter os requisitos. Certo. Só lembrando que tiveram as mudanças aí da reforma, né? São várias áreas aí que pode se encaixar ou não, né? Pra gente aproveitar o tempo conforme o pessoal for perguntando, né? Daí a Fernanda vai orientando qual dessas formas aí seria a mais viável, né? Mais perguntas? Boa tarde, Daísa. Então, minha irmã também aconteceu a mesma coisa com ela. Ela chegou no banco, tinha R$ 1.800 depositado na conta dela, uma coisa que ela não fez.
Aí eles mandam lá no BGN. Chega lá, eles ficam enrolando, que não tem nada a ver com eles. Então eles estão fazendo muita sujeira com o povo, com os aposentados mesmo. É isso aí, a gente vai ter que programar um outro programa com um advogado dessa área para orientar em relação a isso, né? Isso aí. Temos a Claudinei aqui também falando, boa tarde, tudo bem? Gostaria de saber, trabalho informal, tenho artrose nos 2 joelhos, será que consigo me aposentar por invalidez sem ter registro em carteira? Tá, para ela conseguir qualquer benefício por incapacidade, seja ele aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, enfim, precisa comprovar a incapacidade da pessoa, o elo entre a incapacidade e o trabalho que a pessoa faz. Então não basta estar incapaz, mas sim essa incapacidade tem que gerar uma dificuldade para ela realizar atividade profissional. Isso é um ponto. Um exemplo, eu sempre falo isso. O diabético ele é portador da doença, da incapacidade, mas não gera incapacidade para o trabalho. Tá. Então, isso ela precisaria de documentação médica para solicitar um auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, fazendo esse elo, essa ligação entre a doença que ela tem, a incapacidade que ela tem e ela não conseguir trabalhar por conta disso. Isso é um ponto. Só que aqui ela traz um segundo detalhe, que ela não está pagando. Pessoas que não estão pagando o INSS não têm cobertura ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Então, ela precisa voltar a pagar o INSS para ela ter qualidade de segurada, e ela precisa pagar pelo menos 6 meses, e depois solicitar esse pedido com provas novas depois desses 6 meses que eu estou falando. Senão o INSS vai entender que a doença dela é pré-existente, ou seja, que ela está fazendo um pedido para o INSS já sabendo que está portadora da doença. E aí não é permitido. Então, o primeiro passo, ela tem que pegar o carnê e voltar a contribuir, já que ela disse que trabalha de forma informal e não tem contribuição. Ela volta a pagar. Depois que ela voltar a ser segurada, ela vai precisar dessa documentação médica comprovando que a doença, a incapacidade que ela tem, repercute na função que ela fazia no último trabalho dela. Ok, próxima dúvida. Temos um ouvinte aqui, ela quer saber como faz para ela fazer o MEI, uma pessoa como fazer, né? Onde eu vou para fazer o carnê. Ah, tá, que daí já é outra questão. O MEI dá para fazer até pela internet ou procurar algum escritório. Ou com contador. Pelo... Internet ou contador. Mas pode fazer pelos próprios sites, a pessoa preenche, ou através de um contador. Temos a Elizabeth também, boa tarde a todos. Tem 58 anos de idade e 18 de contribuição. Quando me aposento? É homem ou mulher? É Elizabeth. Elizabeth? Uhum. Tá. Ela provavelmente vai entrar a mais perto para ela. O evento mais perto de aposentadoria para ela, possivelmente vai ser aposentadoria por idade. Hoje, a idade está em 60 anos e meio. Porém, essa idade, ela vai aumentando 6 meses por ano. Então, para a mulher, em 2020, 60 anos e 6 meses. O ano que vem, 61, e assim até chegar em 62 anos de idade para a mulher. Essa idade se aumenta de forma progressiva. Para cada ano se aumentam 6 meses. E essa é a idade. Precisam ter 15 anos de contribuição, 180 meses de carência. Ela já tem, que ela diz que ela pagou 18. No caso dela, bastaria ela aguardar a chegada da idade para ela se aposentar na modalidade aposentadoria por idade. Certo. Próxima dúvida. Temos aqui um ouvinte, boa tarde, gostaria de saber se a pessoa que tem 60 anos consegue o benefício do LOAS, né, mas tem um aposentado em casa por validez. No caso, é a minha mãe. Vamos lá, LOAS, a idade para o LOAS, a idade é 65 anos ou deficiente. E para o LOAS, a pessoa, a família tem que estar em condição de miserabilidade. Se outra pessoa estiver recebendo um benefício e esse benefício for alto, descaracteriza a condição de miserabilidade para o LOAS. Se um benefício, alguém do grupo familiar
O grupo familiar, quando eu digo, são as pessoas que moram junto com a pessoa que está pedindo na mesma casa. Vai ser analisada a renda de todas essas pessoas. Se alguém tiver uma aposentadoria, uma pensão por morte, por exemplo, um valor de um salário mínimo, tem decisão judicial que isso não entra no cálculo, que isso não descaracterizaria uma eventual hipótese de LOAS. Mas, se o benefício for mais elevado, um valor mais alto, aí sim se desenquadraria do LOAS. Voltando ao caso concreto dela, 60 anos não é a idade é 65 anos de idade ou deficiente para ter direito ao LOAS, e enquadrando na condição da casa inteira do grupo familiar de miserabilidade. Certo, só lembrando que é conhecido como LOAS, mas é o atual BPC, o Benefício de Prestação Continuada, né? O pessoal mais antigo ainda conhece por LOAS, né? Então, para receber, a renda da família tem que ser abaixo de um salário mínimo, né? Então, passou e tem que ter acima de 65 anos, no caso dos idosos, né? Isso, na verdade, assim, o LOAS, quem tem direito? São duas hipóteses, ou 65 anos, por idade, 65 anos, uma hipótese, ou a outra hipótese é para o deficiente. O deficiente, qualquer idade. Sim. Entendimento via justiça. E, se enquadrando em alguma dessas duas hipóteses, a renda da casa soma, por exemplo, se morarem 4 pessoas na casa, vamos somar a renda de todo mundo que mora nessa casa, nesse grupo familiar. Não pode ser aproximadamente em torno de 1/4 de um salário mínimo. Esse critério não é fixo, era um critério que era definido, estipulado esse valor, mas o STF derrubou esse critério, mas ele continua sendo como um parâmetro. Então, vamos dizer assim, aproximadamente uns R$250 por cabeça, por pessoa que mora na casa. Soma ao grupo familiar inteiro, a renda de todo mundo, divide pela quantidade de pessoas e verifica se encaixa nesse critério, sendo que esse critério ele tem a variável porque ele não é mais esse critério fixo dessa renda fixa, mas serve como um parâmetro para a pessoa ter ideia se ela vai se encaixar ou não na miserabilidade. Sim. Então não é um salário mínimo, é aproximadamente 1/4 de um salário mínimo, só que isso é flexível porque não está mais na lei, já que o INSS derrubou esse critério fixo disso. Então, um exemplo real, a renda na família por pessoa, R$300. Eu já vi casos, 300 e poucos reais por membro da família em que foi concedido LOAS. Mas são critérios em que a pessoa está em condição realmente de miserabilidade. Se tiver registro na carteira de alguém que mora na casa, e essa pessoa está registrada, isso já vai descaracterizar o LOAS, porque vai ter renda na família. Precisa comprovar que não tem renda ou que essa renda ela é extremamente baixa. Sim, que é o critério de miserabilidade. Isso. Mais participações, pessoal, no Facebook? Temos aqui a ouvinte Tereza, ela mandou um áudio pra gente, só que também é relacionado a banco, tal, então vai ficar para outro tema. Outro tema, exatamente. Temos aqui também a ouvinte. Agora saiu aqui, peraí. Enquanto tá carregando aqui o WhatsApp, eu vou ler o Facebook, que tá mandando aqui pra gente a Sebastiana. Estou com 60 anos, já tenho 15 anos de contribuição. Vou aposentar este ano, né? Consigo aposentar este ano? Tá, esse ano não é mais 60, já mudou 60 anos e meio. Aí ela vai ter que acompanhar quando ela vai completar a idade necessária para ela solicitar aposentadoria. Esse ano, 60 anos e 6 meses, ela tem que calcular quando ela vai completar os 6 meses, se ela se encaixar nesse ano, quando ela fizer os 6 meses, 60 anos e 6 meses, ela pode dar entrada esse ano ainda. Se não, o ano que vem é 61. Falta pouco. Basta ela completar a idade, os 15 anos, se tiver tudo correto, como ela disse, ela já tem em tese a aposentadoria por idade. Certo. Qual que é a pessoa mandou o nome que saiu a tela aí? Do WhatsApp. A do WhatsApp é a Gersila que mandou o nome aqui, tá falando assim: sou pensionista e vou conseguir receber a minha quando, né? Quando eu vou conseguir receber minha aposentadoria
por causa da pensão de morte do meu marido. Mas ela não Pensão fala... por morte. Pensão de morte? É. Mas ela não fala a idade dela, Não, quanto tempo ela não contribuiu. fala, Aí não fica fala. difícil saber. Eu acho que talvez o que ela queira saber, não sei, se ela pode acumular a aposentadoria com pensão, que teve uma mudança em relação a isso. Antigamente, a aposentadoria e a pensão ela era acumulada antes da reforma, eu digo, quando eu falo antigamente. Sim. Ela era acumulada 100%, então a pessoa recebia exatamente o valor da aposentadoria dela, da própria pessoa, e a pensão por morte 100% do valor que era deixado de título de pensão. Com a reforma, houve uma mudança. Como que ficou? A pessoa vai poder escolher o benefício mais vantajoso, o de maior valor financeiro, e vai receber um percentual do segundo. Então, ela não acumula mais integralmente a aposentadoria e a pensão. E sim, vai ficar com um valor maior e uma parcela, de acordo com o valor que essa parcela, ela é escalonada de acordo com o valor em que a pessoa for receber, de 1 a 2 salários mínimos, 2 a 3, enfim. Aí ela recebe um percentual, uma parte do segundo benefício, do benefício menor. Recebe uma parte do outro benefício, mas não mais 100% dos dois. Certo. Outra dúvida? Temos aqui o Marcelo, tá falando assim, receba auxílio acidente, há mais 10 anos, né, ajuda a aposentar por auxílio acidente, eu confesso que não entendi, ele tá dizendo que tem 50 anos de idade, enfim, se ele puder mandar pra gente até um áudio, né, pra explicar melhor isso. Mas um áudio curto. Isso, um áudio curto, por favor. Muito obrigado. Temos aqui também a ouvinte dizendo que ligou o rádio agora. Ele está perguntando sobre o auxílio emergencial também, né? O auxílio emergencial tem que ver o calendário da Caixa, pois que é uma sopa, né? Sim. Que tem sempre a ver com o mês de nascimento, as liberações, e dependendo da parcela que a pessoa está para receber, né? Então, esse tem que... A gente não consegue guardar de cabeça esse calendário, porque ele é bem complexo. A pessoa tem que ver quantas parcelas já recebeu e a questão do mês de nascimento. Pois bem, por hora é isso. Certo. O pessoal tem tido muita dúvida sobre a nova prova de vida, Fernanda, porque teve toda essa mudança, né, que as pessoas estão sendo convocadas, chamadas aí via SMS, sendo acionadas pelo INSS, né, para fazer a nova prova de vida. O pessoal está tendo dúvida sobre isso? Sim, essa é uma dúvida comum, uma dúvida frequente, porque como que está funcionando nesse momento? Essa prova de vida, o INSS implementou um projeto em que a prova de vida ela está sendo feita através da biometria facial. Como que funciona isso? Quem que vai participar dessa forma de prova de vida nesse sistema? Primeiramente, o INSS que convoca as pessoas. Ou seja, se a pessoa foi convocada, ela vai fazer dessa forma. Se ela não foi convocada, não. Como o INSS convoca? Através do 135, e-mail ou SMS. O código para a pessoa saber se isso é verdadeiro, se veio do INSS, é um código do SMS 28041. Se for esse código... está correto, é verdadeiro, é o INSS que está convocando para essa forma de vida, para forma de prova de vida digital, através da biometria facial. Tá, então se a pessoa foi convocada, ela vai fazer nesse sistema. Aí como que funciona? Ela precisa instalar o aplicativo no celular dela, do Meu INSS, ou o aplicativo do gov.br. Instalou esse aplicativo, nesse aplicativo, a pessoa convocada pelo INSS vai precisar usar um celular que tenha câmera frontal. E aí o INSS vai utilizar o banco de dados da pessoa ou do Denatran ou do TSE. Se for do Denatran, o INSS vai perguntar, por exemplo, a data da emissão da carteira de motorista da pessoa. Ou se for do TSE, o número do título de eleitor. O INSS vai fazer ali algumas perguntas para validar, comprovar que é a pessoa mesmo que está ali. E aí ele vai proceder, vai abrir uma imagem
para capturar a tela, o rosto da pessoa, e o próprio sistema vai orientando, vira para o lado, direita, esquerda, sorria, e faz essa captura. E nisso é validado o sistema, a forma de prova de vida por meio digital. Quem fizer essa prova não precisa ir ao banco. Essa prova tem validade e está comprovada a prova de vida para a pessoa. Mas lembrando o que eu disse no início, essa opção só abre essa prova de vida para quem o INSS chamar. Se o INSS não chamou, a pessoa, se ela entrar no site do meu INSS, não vai ter uma aba escrito prova de vida. Porque a prova de vida, essa abinha, só vai existir para quem o INSS convocar. Aí é o INSS que vai fazendo essas convocações. Caso a pessoa tenha sido chamada e ela não tenha acesso à internet ou ao celular, ela pode solicitar utilizar um celular de alguém que ela conheça, ou ir até o banco para fazer essa prova. Mas isso para quem não tiver essas condições de fazer através da biometria facial nesse novo sistema. E se isso ganhar força, a tendência é que o INSS passe a fazer a prova de vida dessa forma. É um projeto que ele está testando, mas que a tendência é que futuramente seja feito através de forma digital, sem a pessoa precisar ficar sempre se deslocando ao banco para comprovar que ela está viva. Sem aglomeração, mesmo quando puder aglomeração, né? Isso. Agora, 12h59, vamos para a nossa última dúvida. A pessoa que recebe o benefício, ela explicou? Tá dizendo que recebe auxílio acidente, né, o Marcelo, e tá falando acho que se recebeu auxílio acidente ajuda ele a se aposentar. Se adianta a aposentadoria, esse tipo de auxílio, Fernando? Eu acho que é isso, né? O auxílio acidente, ele, na verdade, a pessoa que recebe o auxílio acidente pode receber o auxílio acidente até a data da aposentadoria. Quando completar os requisitos da aposentadoria, acessa o auxílio acidente. O que é o auxílio acidente? O auxílio acidente serve para pessoas em que sofreram qualquer tipo de acidente e que tenham uma sequela, uma diminuição na capacidade laborativa. Então, a pessoa consegue trabalhar, mas ela trabalha de forma mais reduzida, com uma diminuição nessa capacidade. O exemplo típico é o caso da perda de um membro, por exemplo, perder um dedo. Consegue trabalhar, mas não trabalha com a mesma desenvoltura do que as outras pessoas ou do que antes ela própria trabalhava. Então, teve uma diminuição na capacidade de trabalho dela. Aí ela tem direito ao chamado auxílio acidente. Só que lembrando que o auxílio acidente, o valor que a pessoa recebe do auxílio acidente é 50%, é a metade da média. Então, não é um valor, o cálculo, né, ele é 50%, ele é menor do que a aposentadoria. E no momento em que a pessoa cumpre os requisitos para qualquer modalidade de aposentadoria, ela deixa de receber o auxílio acidente. Ele vai até a data da aposentadoria. Ok, 1:01, nosso tempo já acabou. Estou vendo só que o pessoal está perguntando novamente. O número do SMS, não é ligação, é SMS do INSS para a prova de vida, né? Que é o 28041. É isso, né, Fernanda? Isso, 28041. Certo, e é sempre SMS, não é ligação, né? O INSS pode convocar das 3 formas: ligação, 135, SMS, que aí vai aparecer esse código, ou e-mail. Ou por e-mail também. Isso, e se a pessoa ficar em dúvida, ela pode ligar no 135 para confirmar se realmente ela foi convocada, aí eles vão dizer sim ou não. E também ela pode acessar o meu INSS, que é o INSS digital, se lá na parte, quando ela fizer o login dela, tiver a opção prova de vida, é porque ela realmente foi convocada. Porque quando não tem a opção prova de vida, é porque aquela pessoa não foi convocada para fazer esse tipo de prova de vida por biometria facial. Só existe essa opção para as pessoas convocadas. Ok, então, agora 1:02, muito obrigada, Fernanda, mais uma vez. Eu acho que se a gente tivesse 5 horas de programa, teria 5 horas de pergunta, mas hoje já não dá mais tempo. Queria agradecer mais uma vez a sua paciência e toda a orientação.
Obrigada, eu que agradeço. Um abraço para todos vocês e fiquem todo mundo com Deus. Obrigada. Então a gente fica por aqui. Às 5 tem o Jornal das 5 com o Rafael Coelho, mais informações. A gente volta amanhã no Jornal da Manhã. Uma ótima tarde. Isso aí, tchau, tchau. A gente se fala amanhã. Tá chegando aí o Toca Brasil. Rádio Magnificat, ZYM 693, FM 103,5 MHz. Emissora educativa da Fundação Nossa Senhora das Dores, Limeira, São Paulo. Uma ideia de Deus. Magnífica está no ar. Quarta da Divina Providência, aqui na Magnífica. Faça parte desta grande família. Magnificat.